Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Bom, boa tarde aí o pessoal. O tema, como já foi citado, o PSE, Programa Saúde na Escola, o impacto do tabagismo na saúde e qualidade de vida de crianças, adolescentes e jovens, Dia Nacional de Combate ao Fumo. Então, esse tema, qual é o significado desse tema? É que nós decidimos aproveitar o Dia Nacional de Combate ao Fumo, que é o dia 29 de agosto, para integrar com as ações do Programa Saúde na Escola. E para quem nunca ouviu falar do Programa Saúde na Escola, o Programa Saúde na Escola ele é uma estratégia para integrar, para integração e articulação entre as políticas de educação e saúde, com a participação da comunidade escolar, envolvendo as equipes de atenção de saúde da família e educação básica. É uma oportunidade para fortalecer a promoção da saúde e, consequentemente, o Sistema Único de Saúde. Ou seja, é um programa para, resumindo, integrar equipes de educação e a saúde, de forma que o aluno, que seria o nosso público-alvo, ele não seja visto ora como aluno, ora como paciente. Ele seja visto de uma forma integral. Então, para quem fez adesão, está lembrado, o Programa Saúde na Escola, que nós temos a portaria 1055, que é a portaria que trouxe as regras para adesão ao programa. E dentre as diretrizes dessa portaria, nós temos a implementação do Programa Saúde na Escola, nós temos o artigo 4 da portaria, descentralização e respeito à autonomia federativa, ou seja, houve aquele período de adesão, mas os municípios eles não foram obrigados a fazer a adesão, respeitou-se a autonomia de cada ente. Integração e articulação das redes públicas de ensino e de saúde, territorialidade, ou seja, considerar a escola, a unidade de saúde, a comunidade no território. Interdisciplinaridade e intersetorialidade. Quando a gente fala em Programa Saúde na Escola, a gente pensa que os temas que estão sugeridos, eles podem ser trabalhados por várias disciplinas, não necessariamente biologia, matemática. Intersetorialidade, quer dizer, saúde, educação e também outros, assistência, ação social e integralidade, o sujeito visto em sua integralidade, cuidado ao longo do tempo, controle social, monitoramento e avaliação permanentes, quer dizer, as ações. Houve essa pactuação e os municípios, eles têm um tempo para realizar essas ações que serão monitoradas e avaliadas no final de determinado período. Então, a portaria, o artigo 10 da portaria trouxe as ações, os temas a serem trabalhados pelos municípios que fizeram a pactuação. Eu estou citando muitas vezes aqui municípios que fizeram adesão, mas isso não significa que aqueles municípios ou até escolas que não fizeram adesão não possam trabalhar. É até uma oportunidade para se pensar em trabalhar vários desses temas com nossos alunos. E hoje o tema é prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas. Tá? Mas eu escolhi, ou nós escolhemos, quando a gente fala assim, a gente está pensando em drogas lícitas e drogas ilícitas. Então, foi escolhido o tabaco, que é uma droga lícita, que já existe um programa, para ser uma espécie de tema gerador para que possamos trabalhar outras drogas, álcool e, posteriormente, drogas ilícitas. Porque, muitas vezes, quando se fala em trabalhar, por exemplo, uma ação sobre prevenção às drogas. Geralmente são organizadas algumas palestras para falar sobre drogas, mas é importante que a gente discuta ou que a gente consiga trabalhar o antes, prevenção. Então, a gente começa trabalhando com drogas lícitas, que são, na maioria das vezes, pesquisas indicam que representam a porta de entrada para drogas ilícitas. E como eu estava dizendo, foi escolhido o tabagismo, o tabaco como o tema gerador, porque é considerado pela Organização Mundial de Saúde uma doença causada pela dependência da nicotina, inclusive está na Classificação Internacional de Doenças, como uma desordem mental. Tabagismo é uma desordem mental e de comportamento decorrente da síndrome da abstinência, porque a nicotina é uma droga e ela causa dependência.
Para quem já conhece, o Programa de Controle do Tabagismo, ele tem como objetivo reduzir a morbimortalidade. Até então, nós trabalhamos muito o tratamento do tabagista. Através, então, aqui, nós dividimos em praticamente duas grandes ações, que é cessação de fumar, mas agora o foco é prevenção à iniciação, porque para quem já conhece, vem trabalhando há algum tempo, o foco do tratamento ele é mais voltado para adultos, pessoas acima de 18 anos. E a prevenção à iniciação, como? Inclusive, pesquisas indicam que está, sim, reduzindo o número de fumantes no Brasil e em Mato Grosso e vários estados, mas a pesquisa é feita com pessoas acima pesquisa Vigitel, para quem conhece, pessoas acima de 18 anos. Então, agora é bom a gente aproveitar essa oportunidade, esse mês, que tem o Dia Nacional de Combate ao Fumo, para trabalhar a prevenção à iniciação. Através de quê? Ações educativas. Porque o programa ele prevê ações legislativas, econômicas e acesso ao tratamento, mas a gente pode focar nessas ações educativas. Por quê? Porque as ações educativas, ela tem como objetivo fazer com que as pessoas reflitam sobre problemas decorrentes do tabaco e outras drogas. Porque, como eu já citei, a gente aproveita esse Dia Nacional de Combate para trabalhar tabaco e outras drogas, sempre usando o tabaco como tema gerador. Também ações educativas representam uma forma de promover a mudança de comportamento. É uma forma de fazer com que as pessoas reflitam sobre seus hábitos. E não que a pessoa mude porque alguém disse para ela mudar. Ela, sim, tendo essa oportunidade de buscar informação e decidir qual é o caminho. E nós escolhemos, até porque já temos o Dia Nacional de Combate ao Fumo, que é 31 de maio, nós escolhemos esse 29 de agosto como público-alvo as crianças, adolescentes e jovens, porque, segundo as pesquisas, eles têm sido as maiores vítimas do tabagismo passivo. Porque como agora é proibido fumar em ambiente público, coletivo e privado, as pessoas estão fumando no carro, estão fumando em casa e fazendo com que as crianças, esse público, sejam as maiores vítimas. Imagina criança em um carro com adultos que estão fumando. E o dia, como citei, o Dia Nacional de Combate ao Fumo, que é uma boa oportunidade para trabalhar essas ações educativas, ação pontual, ele foi criado em 86 pela Lei Federal 7488, comemorado em 29 de agosto, para fortalecer a sensibilização e mobilizar a população para os danos ambientais, políticos, econômicos e sociais causados pelo tabaco. Aqui nós temos alguns exemplos, algumas campanhas que foram tema de ações pontuais passadas. Mostre atitude, fumar faz mal para você, e tem aqui o narguile, que ele inclusive repetiu em algumas campanhas mais de um ano, mas é um tema que pode sim ser trabalhado, continuar sendo trabalhado. Depois, no slide mais adiante, nós vamos ver um pouco mais sobre o narguile e como ele está sendo utilizado, assim, como é uma estratégia para conquistar principalmente os jovens. Mas por que trabalhar crianças e adolescentes, jovens? Porque quanto mais cedo se der esse trabalho de prevenção, menores são as chances de adoecimento. Porque é nas faixas etárias mais jovens que tem início mesmo a dependência da nicotina e o álcool. E aquisição de outros hábitos alimentares, na atividade física. Então, é preciso considerar essa fase uma oportunidade para se trabalhar essa mudança, o processo que é uma fase que há um processo de desenvolvimento, trabalhar essa mudança de comportamento. E por que trabalhar assim com essa fase? Porque o tabagismo ele é uma doença pediátrica. Muitas pesquisas indicam que a maior parte dos adultos fumantes, eles começaram a fumar antes até os 19 anos, quer dizer, começaram em plena adolescência. E porque o consumo de tabaco ele é considerado a porta de entrada para o uso de drogas ilícitas, como maconha e outras. E as crianças? Claro que os danos que a criança sofre, ou o adolescente, o jovem, existem danos que o consumo de drogas, tabaco, por exemplo, em ambiente fechado causa, que serve para qualquer um. Mas a gente dividiu aqui problemas específicos de faixa etária. Por exemplo, crianças. Quais são os principais problemas que a criança exposta num ambiente onde há fumante, ela pode sofrer? Ela pode ter doenças e sintomas respiratórios,
doenças do ouvido médio. O fumo ele está associado a uma duração menor do período de amamentação, menor volume, um menor teor de gordura, de leite, e maior risco de problemas respiratórios. Então, é bom também aproveitar esse período que nós estamos aí vendo campanhas da Agosto Dourado para se trabalhar também o tema do tabagismo e mulheres que fumam. É uma oportunidade para abordar o tema, sempre deixando claro que a mulher que amamenta e fuma, ela precisa sim de ter essa abordagem, porque existe o risco também da mulher fazer o seguinte: entre parar de fumar e parar de amamentar, ela pode escolher parar de amamentar, porque tem outras opções. Então é um trabalho e aproveitar bem esse período para trazer o tema à tona. E as crianças, às vezes também existem aqueles casos da criança que comparece numa unidade de saúde apresentando problemas respiratórios, ou até na escola, a criança ela tem aquele problema e às vezes é apenas ela é medicada, mas não existe essa pergunta, essa pesquisa para saber, existe alguém na casa da criança que fuma? Na adolescência também, algumas pesquisas indicam que, a gente falando dos males específicos para cada faixa, na adolescência, algumas pesquisas indicam que adolescentes eles têm iniciado o hábito de fumar precocemente, entre 13 e 15 anos. E que a grande maioria, esse é um dado um pouco mais alarmante, ela ter o primeiro contato com o cigarro na escola. E a escola ela é o período de socialização. E então, alguns eles acabam tendo esse contato entre os amigos, naquela socialização, e é um ambiente onde eles acabam experimentando. E também nesse período é que há uma exposição a outros fatores de risco, além do tabaco, álcool, drogas, alimentação inadequada, sedentarismo. E também aquela fase em que a gente nunca é demais lembrar, que é uma fase de mudanças biológicas, cognitivas, emocionais, em que a pessoa está construindo, definindo a sua personalidade. Então, uma oportunidade para a gente desenvolver o trabalho, mas também é um risco para que eles acabam adotando novos comportamentos, às vezes, se distancia da família, eles se distanciam da família e adotam comportamentos mais assim, do grupo a que ele pertence. Afloram os conflitos familiares, muitas vezes falta de diálogo, e por isso ele está mais suscetível às drogas, que é o que eu disse. A gente trabalha drogas, sim, é interessante falar sobre a droga, mas é interessante entender o que precedeu, quais foram os fatores que precederam a esse início, para entender melhor, para desenvolver melhor o trabalho. E o narguilé, porque o narguilé ele tem sido apontado como uma droga voltada principalmente para o jovem, porque não existe uma lei que proíba a venda de narguilé para menores. Existe sim a lei que proíbe venda de tabaco, derivados de tabaco para menores, mas narguilé especificamente não. Alguns estados, sim, a lei é estadual para proibir, mas não existe a lei federal. E o narguilé, o complicador é que uma sessão, segundo algumas pesquisas, tal, uma sessão de narguilé dura em média 20 minutos a 1 hora. Então, o fumante, ele engole assim, cerca de 50 litros de fumaça, que é a mesma quantidade inalada por 100 cigarros. Existe um maior risco de desenvolver doenças típicas do consumo de tabaco, como pulmão, câncer de pulmão, esôfago, laringe, boca, pulmão, intestino. E devido ao tempo das sessões, os fumantes de narguilé absorvem uma quantidade maior de toxinas. E um problema também é que ele é imediato, porque quando a gente fala em câncer de pulmão, esôfago, é um problema assim distante, mas o problema imediato que eles podem ter consumido narguilé, como é algo compartilhado, são aquelas doenças como herpes, candidíase oral. Então aqui nós temos um exemplo do narguilé, como que ele funciona. Esse aqui é um dos mais simples. Na maioria das vezes eles são compartilhados por várias pessoas. Tem a água, a mangueira, que é onde fica onde é queimado inclusive existem carvão com aqui onde é posto o tabaco e é muito comum, infelizmente, nós vermos jovens fazendo uso do narguilé. E também tem uma outra estratégia que está sendo utilizada para
para conquistar os jovens é o cigarro com sabor, porque não houve sim um movimento para que se proibisse o cigarro com sabor, mas as empresas conseguiram eliminar e está dependendo do Supremo Tribunal Federal julgar. Mas enquanto isso não ocorre, está havendo uma propagação muito grande de cigarros com sabor. Por quê? Porque misturar nicotina a sabores, como menta e chocolate, é uma forma de inserir os jovens no consumo do cigarro. E aditivos como esses aditivos, eles mascaram a irritação e o sabor desagradável do cigarro. E induz a pessoa a fumar mais, porque o cigarro ele acaba tendo um gosto agradável. Eles potencializam, esses sabores potencializam a ação da nicotina, aumentando a dependência, e no Brasil cerca de 60% dos estudantes entre 13 e 15 anos que fumam, eles preferem os cigarros saborizados. Aqui nós temos um exemplo de cigarro com menta, mas cigarro de canela, cigarro de baunilha, inclusive estão investindo também em cigarros eletrônicos de sabor de algodão doce, jujuba, sempre é uma forma mesmo de conquistar adeptos cada vez mais jovens. E a legislação que eu já citei, existem aqui Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8069, ela proíbe vender e fornecer, entregar à criança ou ao adolescente produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Mas essa lei, ela ainda não citava especificamente o tabaco. Por isso, a Lei 10.702 de 2003, ela faz uma recomendação explícita, que é proibindo a venda de produtos fumígenos derivados do tabaco a menores de 18 anos. Só que o narguilé ainda não está essa lei, ela não proíbe a venda, como eu já citei, de narguilé. Não está, é preciso que haja uma nova lei proibindo especificamente a venda de narguilé. Aqui são alguns, como eu acho assim, que é interessante a gente se basear em dados, porque a gente sabe que o consumo de cigarro, álcool o consumo faz mal, mas é importante a gente utilizar dados. Então, eu peguei alguns dados de 2010, que foram os dados mais recentes que eu encontrei nesse nível, porque, infelizmente, no Brasil, o Brasil peca por não investir muito em pesquisa, então a gente tem que usar o que tem. De 2010, foi feito pelo CEBRID, que é o Centro Brasileiro de Informação sobre Drogas, muito conhecido, que é o 6º levantamento nacional sobre o consumo de drogas psicotrópicas entre estudantes do ensino fundamental e médio das redes públicas e privadas de ensino, das 27 capitais. Então, o interessante é que essa pesquisa foi feita em escolas públicas e particulares, porque na maioria das vezes, a gente, quando pensa em um programa de saúde ou ações, a gente sempre pensa nas escolas públicas, unidades públicas de saúde, mas a gente também tem que procurar pensar ou incluir as escolas particulares nessas ações, porque o aluno da escola particular, ele também faz parte da sociedade, não existe a sociedade da escola pública e da escola privada, então são esses que estão consumindo. E essa planilha, a gente pode fazer várias leituras, mas devido ao tempo, eu peguei algumas informações que eu considerei mais relevantes. Por exemplo, quando se fala em uso de diferentes drogas psicotrópicas entre os estudantes, aqui nós temos a pesquisa foi feita sobre todas essas drogas. E a droga mais consumida, aqui você pode ver vida, ano, mês, uso frequente ou pesado. Quando se fala em uso na vida, por exemplo, é a pessoa que consumiu uma única vez na vida. Uso no ano é a pessoa que consumiu uma vez ao ano. Uso no mês é a pessoa que consumiu uma vez ao mês. Uso frequente é aquela que consumiu mais de uma vez. E uso pesado é aquele que consumiu de 20 ou mais vezes naquele período em que foi perguntado, em 30 dias, em um mês. E o que chamou a atenção é que a droga mais consumida por todos os estudantes, que aqui é um compilado, é o álcool. É o mais consumido, tá? Entre eles. E o segundo é o tabaco. Então, nem, por exemplo, maconha, cocaína, crack. Os campeões são as drogas listas. As campeões são as drogas listas. E aqui é uma divisão entre escola. Aí eu peguei um mês, por exemplo, escola pública e escola privada. O que a gente percebe? O tabaco ele é mais utilizado pelos alunos da escola pública e o álcool é mais utilizado pelos alunos da escola privada.
não até assim, é significativa a diferença do álcool entre os alunos. Quer dizer, por que será? O que faz? O que leva a isso? Use um ano aqui é por faixa etária, também são dados estarrecedores. A gente percebe, por exemplo, entre o gênero, a menina está bebendo tanto quanto o menino, o masculino e feminino, gênero. Tabaco é mais entre os meninos, mas as meninas já estão alcançando. Agora a gente pega por faixa etária e vê que o álcool ele é muito maior entre as pessoas de 16 a 18 anos. E o álcool entre 16 a 18 e o tabaco acima de 19 anos. Quer dizer, olha essa faixa em que a gente pega aqui, ó, de 13 a 15, álcool ao consumo. Já começa 10 a 12, 13 a 15, mas tem um salto enorme e aí diminui um pouquinho. E aqui é o gráfico que quando divide por escola pública e gênero. Aqui é só escola pública. Então a gente vê que o uso de álcool entre as meninas, a escola pública, ele fez o comparativo 2004, 2010, e a gente vê que as meninas uso de álcool maior. No geral, quando pega só a escola pública, uso de álcool na escola pública por faixa etária. Então, a gente percebe, a partir dos 19 anos, há um salto enorme no uso de álcool. Aqui, ó, 16 a 18, era um ano de 2004, comparativo, então não diminuiu tanto. Agora, 19 anos ou mais, no comparativo, houve um aumento significativo. E uso de tabaco. Também, novamente, as meninas em destaque. Escola pública, as meninas, a gente vê tanto quanto ou até mais do que os meninos. Então, essa também sobre seria assim, a mulher é mais um dos efeitos colaterais da mulher, digamos, tentando se igualar ao homem, talvez, não sei. É até sugestão de estudos, o porquê desse consumo, principalmente inicia na adolescência. E uso de tabaco em escola pública e faixa etária também, ó, tanto o álcool quanto o tabaco se destaca muito a 19 anos ou mais. E, coincidentemente, é aquela fase que ele está concluindo o ensino médio e já está iniciando a faculdade. A maioria das vezes. Então, aqui nós temos alguns fatores de risco para esse consumo de tabaco e álcool. A gente viu idade. Então, determinada idade, há um número maior do consumo de tabaco ou álcool. Gênero. A gente vê as meninas fumando mais que os meninos, ou às vezes, na maioria das vezes, está prevalecendo sim o sexo feminino. Nível socioeconômico. Então, a gente vê escola pública, tabaco, escola particular, álcool. O hábito de beber, de fumar, de pais, irmãos, amigos. Às vezes a gente pensa que não, mas a família não percebe, mas a criança, ela vai aprendendo com observação. Pode parecer banal, mas é verdade. Ele vê a família bebendo, a família fumando, irmãos, pessoas mais próximas. Muitas vezes as pessoas que iniciaram, eles aprenderam primos, tios, parentes mesmo. Rendimento escolar, a gente vê que muitas vezes afeta o rendimento escolar ou o contrário. As pessoas que têm um rendimento mais baixo, eles acabam se envolvendo com essas drogas lícitas. Trabalho remunerado são fatores de risco, evasão escolar. Mesmo alguns dados indicando que a pessoa começou a fumar na escola, frequentar a escola ainda é uma melhor prevenção. E uma falta de uma ocupação. Fatores de proteção. Aqui, claro que a gente pode definir também, claro que a família, escola, unidade de saúde, comunidade, é melhor a gente pensar como fatores de proteção, porque nem sempre isso acontece, isso aí pelo menos a gente precisa estar consciente. Muitas vezes a família, dependendo do que ocorre, todos esses aqui podem ser fatores de risco. A família, dependendo de como é a relação, a escola, o modo como está estruturada, a unidade de saúde, que às vezes não está preparada para receber esse público, comunidade que não entende que existe preconceito, podem sim atuar como fatores de risco para o início do consumo de drogas. Mas a gente prefere, como a gente está querendo planejar um trabalho, pensar em estratégias, a gente prefere pensar na família, escola, isso aqui como fatores de proteção. Como?
A família, ela é referência para crianças, adolescentes, jovens. Ela exerce influência de proteção e de risco. É o primeiro ambiente social do indivíduo, é onde ele cresce ali, que ele vai ter o primeiro contato com o mundo, com as relações, com os hábitos, costumes. A família é responsável pela construção da personalidade do indivíduo. Os pais, eles são modelos de comportamento, seja para o bem ou para o mal. E no ambiente familiar, aprendem modos de ver o mundo e habilidades para o enfrentamento. E, normalmente, a primeira experiência de tabaco e álcool ela ocorre no ambiente familiar. Quer dizer, ou é no ambiente familiar, ou muitas vezes no ambiente escolar. É um ambiente que tem familiaridade com as crianças, os jovens. A escola, qual é o papel da escola? A gente viu, porque quando se fala, por exemplo, ainda que a gente pense em programa de saúde na escola, não pode ficar aquela impressão de que a escola foi pensada para resolver tudo, ou a escola e a saúde, mas todos esses que fazem parte de uma rede de proteção. A família, a escola, qual é o papel da escola? A escola é um espaço de construção de conhecimentos. Mesmo a gente vendo, às vezes, notícias de violência que ocorrem nas escolas, acho que se a gente fizer uma pesquisa, nós vamos ver que as experiências boas que acontecem são muito maiores. Só que, infelizmente, não tem espaço a mídia. Então, mas como que a escola ela pode atuar? Qual é o papel? Ela pode fortalecer o protagonismo juvenil, identificando e valorizando lideranças estudantis e juvenis para participar de ações que impactam a saúde pública no âmbito das comunidades. Articular canais que possibilitem ao adolescente se expressar por meio de atividades artísticas, esportivas, culturais, rádio, jornal, campeonatos. São eventos que podem ocorrer que o jovem, a criança, o jovem, ele se sinta parte do processo. E não a atividade chegou pronta e ele participa, mas que ele ajude, que seja dado a ele essa oportunidade de discutir, opinar. Escola estimular ações de educação e saúde, que valorize a alimentação saudável, a prática de atividades de lazer, esportes, culturais, favorecendo os hábitos saudáveis. Importante também, porque a gente não ouve falar, mas a saúde querendo dizer ou querendo definir o papel da escola, a saúde tentando apontar o caminho. Não, é uma sugestão de atividade, mas que essa sugestão é interessante que ela seja inserida no projeto político-pedagógico da escola, porque é a autonomia dos entes, a gente falou em município, estado, mas a autonomia das unidades de saúde, porque cada qual sabe qual é o problema que mais afeta. Por exemplo, citando aquelas ações do programa de saúde na escola, que são 12 ações. A única ação que é obrigatório trabalhar em todas as escolas é do Aedes aegypti, do combate ao mosquito. As demais podem ser divididas. Então, aí é que entra a autonomia da educação. Ah, mas aqui nessa escola eu acho que vou trabalhar mais a questão da cultura da paz. Não, naquela ali a gente pode trabalhar mais esse consumo do tabaco, porque a gente observa que está tendo um consumo muito grande, assim vai dividindo. E qualquer outro, mesmo aqueles que não fizeram adesão, uma ótima oportunidade para se trabalhar, para se pensar nesses temas temas e observar principalmente isso mesmo quando cita que o aluno começou, que existem alunos que faltam às aulas sem avisar os pais têm mais chance de fumar, beber, experimentar drogas. E nós temos aqui o Saber Saúde, que é um programa, a gente fala de educação, o Saber Saúde é um programa do INCA, Instituto Nacional de Câncer, que recentemente abriu um período para fazer inscrição. É um curso EAD, justamente para profissionais de saúde e educação, que vai trabalhar esses temas, alimentação, tabaco, reprodutiva, sexual e vários temas. Então, é uma forma de preparar esses profissionais para lidar com a melhor forma, a melhor estratégia para lidar com esses temas. E, tá, o objetivo do programa é aquele que a gente citou, formar cidadãos críticos capazes de decidir sobre a adoção de estilos de vida saudáveis, com responsabilidade. E qual é o papel da atenção básica, da unidade de saúde ou da saúde? A saúde ela pode participar ou desenvolver ações de promoção da saúde nos territórios e articulando e potencializando espaços privilegiados, especialmente a escola. É uma forma, é a unidade, é ver aquela pessoa que
frequenta a unidade de saúde como um potencial para se trabalhar essas ações de prevenção. Articular parcerias e promover junto às famílias atividades de educação em saúde relacionadas ao desenvolvimento desse público. Também desenvolver estratégias de busca ativa de adolescentes grávidas no território, acolhendo-as e realizando atendimento pré-natal, envolvendo os parceiros. A atenção básica ela pode desenvolver estratégias de busca ativa de adolescentes grávidas no território, acolhendo-as e realizando atendimento pré-natal, envolvendo parceiros e familiares. Mas aí alguém pode me perguntar, mas peraí, o que tem a ver adolescente grávida com tabaco, com o que nós estamos falando? Porque a gente está falando de escola como local acolhedor, como local em que possa ser trabalhado esses temas. E já foi constatado que a adolescente, quando ela engravida, ela abandona a escola, por razões óbvias. Então, é uma forma também de acolher e desenvolver um trabalho e orientar para que ela não abandone a escola, ela continue. E planejar ações intra e intersetoriais para o desenvolvimento de ambientes protetores, como eu disse, estímulo à permanência na escola e fortalecimento dos laços familiares. Aqui são algumas atividades sugeridas que a gente falou e tal. E aqui não está dividida, essa atividade ela pode ser para a educação, não, essa é a saúde. Aqui cada qual se vê ao que é possível fazer no seu município, no seu estabelecimento, com o seu público. Promover e participar de eventos esportivos, como corridas, caminhadas, corridas de bicicletas, gincanas, que abordem questões relacionadas à promoção da saúde. Porque, às vezes, não precisa necessariamente a educação organizar esses eventos. Às vezes já está ocorrendo um evento que foi organizado por outra secretaria, a educação pode participar de alguma maneira. É uma forma de otimizar profissionais, recursos, realizar ou participar de eventos culturais como show, com músicos regionais, teatro, dança, espetáculos em geral. É estimular mesmo, porque nós vemos o teatro. Às vezes parece algo tão distante o teatro, mas existe sim forma de trabalhar o teatro com os alunos. Isso pode ser até uma pauta de uma outra aula. Organizar concursos culturais de desenhos e outras atividades escolares relacionadas à temática. E expor esses trabalhos realizados, porque acho assim, a pessoa quando realiza um trabalho ela recebe um elogio, um reconhecimento, é estimulante para que eles queiram compartilhar. Apoiar e seguir diferentes eventos voltados para os profissionais da área de saúde, educação, como seminários, fóruns. Estimular unidades a comemorar datas pontuais, por exemplo, 29 de agosto, mas aproveitar uma outra data também, não necessariamente essa do tema, para trabalhar essas temáticas que nós citamos. E mobilizar a população, quer dizer, o veículo de comunicação é muito importante, a imprensa, seja escrita, televisionada, procurar levar esse tema para a imprensa, para que haja mobilização, porque atinge um número maior de pessoas. E também, eu acho assim, a gente ainda está começando embora a gente já tenha acesso à tecnologia, mas também ver que forma que pode inserir o jovem utilizando a tecnologia, porque a gente vê que eles estão sempre conectados. Como que nós, profissionais da saúde, da educação, podemos nos aproximar do jovem usando a tecnologia? E a conclusão é que todos os sujeitos inseridos no espaço escolar, eles podem contribuir para a abordagem dos temas. A escola, a comunidade, crianças, adolescentes e jovens merecem ser acompanhados com atenção, porque representam um grupo vulnerável. E os hábitos, é muito importante, os hábitos adquiridos nessa fase, eles tendem a ser fixados na vida adulta. Tá? E levar. Depois fica até um pouco mais complicado se trabalhar isso. Por isso é que muitos se envolvem em acidentes e violências, que ele está mais propício, ele está mais suscetível a experimentar, por exemplo, álcool, sair dirigindo, porque é aventura, ele quer conhecer. Nós vamos trabalhar isso. E é fundamental para os professores, funcionários, pedagogos, e direção, que eles participem. Quando falam em programa de saúde na escola, não é só professor, é pensando em escola, todos aqueles envolvidos, o corpo
docente e a comunidade escolar, para que haja coerência entre o que é ensinado e o que é vivenciado no cotidiano da escola. E os professores, eles são os atores principais desse processo. Os professores que são modelos de comportamento, é aquele que está mais próximo da criança, do jovem, adolescente. E é importante que a escola também ela tenha um profissional que seja referência para o PSE, porque a gente citou muito o grupo gestor municipal, mas é importante que a escola tenha essa referência e um grupo de 2 ou 3 alunos que façam digamos, essa ponte entre professores, alunos, estimular, é o que eu disse, é uma forma concreta de estimular o protagonismo juvenil. E o GTI municipal, ele atua, né, de forma intersetorial. É importante fortalecer esse grupo gestor intermunicipal. Aqui falando especificamente do PSE. Mas as ações até então citadas, elas são muito interessantes. Inclusive, quando a gente conhece os materiais, eu trouxe alguns, inclusive aqui a gente tem aqui esse livro, mas aqui, inclusive tem um link aqui para que vocês possam ter acesso. É uma forma da gente ter esse referencial teórico para se trabalhar os temas que foram apontados, porque essa aula ela foi montada com base nas pesquisas desses materiais, pesquisa que foi feita, o consumo de pesquisa do CEBRID, mas a gente assim sempre procura. Nós precisamos de referencial teórico, por mais que a gente já tenha alguma experiência, mas sempre essa atualização. Então, aqui é o nosso contato. Alguns já entraram em contato várias vezes e tal. E eu também quero aproveitar esse momento, como a gente citou aqui, falando dos 12 temas do PSE, para que vocês entrem em contato conosco através desse endereço e possam também dizer qual é o tema que vocês gostam, querem que seja abordado nas próximas aulas. Porque nós agendamos aqui para os próximos dias aula para falar sobre o monitoramento das ações, aqueles que fizeram adesão. Então não é tema, talvez alguns já estão com dúvida, gostariam de perguntar, mas vai ser um tema para uma próxima oportunidade. E das 12 ações, qual é a ação que vocês querem? A gente entra em contato conosco através do endereço eletrônico, principalmente endereço eletrônico, melhor que telefone, porque fica registrado. Nós gostaríamos que citasse, sei lá, direito sexual e reprodutivo, promoção da alimentação saudável, prevenção de violências e acidentes. Então, aí a gente vê qual é aquela que vai receber o maior número de votos e aí a gente organiza ou traz um profissional para falar sobre o tema. A primeira pergunta vem da Nádia. Ela gostaria de saber se mães que fumam durante a gestação, se a criança será mais propícia a ser também um fumante. Bom, não existe nenhum estudo conclusivo, embora não seja a minha área, mas não existe um estudo conclusivo de que a criança, filha de uma mãe fumante, ela se tornará obrigatoriamente um fumante, até porque teria que fazer um estudo longo. O que existem, os estudos apontam que muitas crianças, elas podem ter uma espécie de síndrome de abstinência, recém-nascido, choro, é como se ele estivesse sentindo a falta da nicotina, aqueles efeitos. E com relação a isso já existem estudos, mas não necessariamente para se tornar um fumante. Ok. Deixa eu fazer uma segunda pergunta, ela vem da Ariane. Ela pediu para falar um pouquinho mais sobre o narguile, que ainda existe muitas dúvidas a respeito, né? Bom, o narguile, nós temos a intenção de fazer uma aula especificamente sobre o narguile, convidar um profissional que possa falar sobre os efeitos da fumaça no organismo, e realmente aquela questão de 20 minutos, 1 hora também equivale a 100 cigarros. E também nós sugerimos que nas escolas seja estimulado a fazer uma pesquisa, mas eu oriento o seguinte, que essa pesquisa ela tem que ser monitorada, porque eu posso até sugerir para vocês que estão acompanhando, façam o teste, digita narguile no Google, por exemplo, vai aparecer o quê? Preço, onde comprar, modelo, tipo, cor. Fala, mas eu quero saber quais são os males do narguile. Então, isso já é também uma estratégia. Se você deixa, por exemplo, o aluno, a pessoa, fala para a criança, vai pesquisar, ela vai pesquisar onde compra, como ela compra.
Então, e a gente percebe também que está havendo um consumo cada vez maior, e como eu disse, não existe uma lei que proíba a venda, depende de lei estadual. Tudo isso é um tema para ser abordado por um profissional, a gente vai procurar fazer convite e ver para apresentar para vocês essa aula específica sobre o narguilé. Giovanni encaminhou a seguinte questão. A concentração de nicotina e toxinas na fumaça do narguilé é a mesma do cigarro? Já que a quantidade de fumaça é maior e por mais tempo, mas os efeitos lesivos se equiparam ao do cigarro? Bom, segundo os estudos, sim. Como eu citei em um dos slides, a pessoa que consome narguilé, ela pode ter os mesmos efeitos de quem consome cigarro, o tabaco. Câncer, problemas respiratórios. Com relação à fumaça, o que ocorre é o seguinte, a quantidade de fumaça é maior. Por isso é que falam, a pessoa que fuma narguilé, consome ou faz uso do narguilé em determinado período é equivalente a 100 cigarros. Porque a concentração, é só vocês verem, assim, a quantidade de fumaça é maior, então por isso que equivale ao número. Então talvez, como a gente tem agora estudos que estão sendo feitos, talvez o que poderia acontecer é o seguinte, a pessoa que fuma cigarro consome narguilé, ela pode ter os mesmos problemas, mas num tempo menor. Por exemplo, de repente a pessoa precisa fumar durante 15 anos para ter um problema, e narguilé menos, metade disso, ela pode ter os problemas. E o mais interessante é que o narguilé ele não é recente, ele é até, digamos, milenar. O recente é o uso que está sendo feito dele como estratégia para conquistar novos adeptos, adolescentes, jovens. Ok. A Sônia encaminha a seguinte questão. Uma dúvida da equipe é como se faz o registro das atividades na escola quando participam mais de um profissional. Alguns casos foram glosados no ESUS. E aí ela faz uma segunda colocação. Poderíamos formar um grupo de remissão do tabagismo na escola dentro do PSE? Eu posso responder com relação ao tabagismo. Até onde não é indicado. Mas, com relação, Sônia, na próxima semana nós estaremos aqui, o Milton e eu, nós organizamos uma aula para tratar só sobre o monitoramento, inserção de ações, a ficha, essas fichas, todas essas perguntas, todas essas dúvidas, elas serão abordadas na próxima semana. Então, eu já aproveito, convido vocês para participarem e caminharem. Então, como eu estava dizendo, na próxima semana que nós vamos fazer um programa aqui especial, tirando as dúvidas sobre a inserção das ações, o documento orientador de monitoramento das ações, como que registra essas ações no ESUS e tal. Então, vai ser especialmente sobre isso, porque eu acredito que tenha muitas dúvidas e é um momento para a gente precisa de um tempo maior. Tá? Volto a afirmar, talvez no momento que eu disse, havia algum problema no áudio, aqueles 12 temas, a gente aceita sugestão. Por exemplo, vocês querem que aborde qual tema? Então, a gente vai fazer aí, vai dar um tempo, mais ou menos, porque na próxima semana nós já temos uma aula sobre o documento orientador, e aí o tema que tiver mais votos, a gente organiza uma aula, a gente convida um profissional, e com relação à inserção, esse registro das atividades, eu reafirmo, a gente é um tempo só para abordar isso, porque tem muitas dúvidas. Eu agradeço a participação de vocês, eu sei que nós iremos nos encontrar mais algumas vezes esse ano, e a gente vai aprimorando o conhecimento, também aceitamos sugestões e críticas, quer dizer, crítica é um pouco mais difícil, mas a gente aceita, e a gente está, a nossa intenção, até para quem nos acompanhou nessa adesão ao programa, a gente quer sim estar com vocês, que abraçaram a causa e fazer o que é possível. A gente até aceita esse tipo de, por exemplo, dúvidas que as pessoas mandam, até com relação ao registro, para que a gente possa ir atrás das respostas, porque infelizmente ainda tem essa diferença. A pessoa que está no município, ela tem uma visão do sistema, nós do Estado temos outra visão. E a gente, nessa troca de informações, é que a gente consegue construir um conhecimento assim que possa ajudar todos, que todos saiam de alguma forma ganhando. Eu agradeço a participação de vocês.